Bom dia a todos, hoje quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022, estamos na terceira semana do tempo comum. O Evangelho é São Marcos, o capítulo 4, versículos de 21 a 25. Naquele tempo Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocar debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não coloca no candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida com que medides, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, no que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. Olha só, de que será que o Senhor está falando? É impressionante a forma que Jesus usava para falar das coisas do reino. Os exemplos usados, as tantas parábolas, as metáforas que por vezes até pareciam uma linguagem enigmática. Mesmo quando falava duro, era brando nas explicações. Mas temos que entender uma coisa: o mestre falava às multidões e não para grupos fechados e exclusivos. Portanto, tinha uma mensagem para todos e todos deveriam ser beneficiados com a sua fala. Porém, nem todos estariam aptos para acolher os seus ensinamentos. Por conta disso, por várias vezes ouvimos o Senhor que diz: quem tem ouvidos, ouça. Inclusive, ouvimos isso no Evangelho hoje. Aqui o assunto vai na mesma linha. O mestre usa a metáfora da luz para falar daquilo que realmente é importante, daquilo que tem valor, daquilo que é fundamental. Ele está falando da palavra de Deus. Qual é o lugar que a palavra de Deus deve ocupar na história humana ou na vida de cada um de nós? Assim como a luz, que uma vez acesa, não é para ser colocada embaixo de um caixote ou embaixo da cama, mas num lugar de destaque, num candeeiro, num lugar alto, e desse lugar ela possa clarear para todos que estejam na casa. Assim é a palavra de Deus, não deve ser propriedade de ninguém, e quando proclamada, deve ser de um lugar de destaque, para que todos que estejam naquele espaço possam ouvi-la e dela fazer um bom uso. Por isso deve ser proclamada com alegria, com clareza, respeitando as palavras e a pontuação, num tom audível a todos. A postura de quem proclama a palavra é importante, mas acima de tudo ele deve atrair os ouvintes não para si, mas para o que ali está sendo proclamado, ou seja, a palavra de Deus, porque nesta palavra Deus fala a seu povo. Cuidar para nunca excluir ninguém de ter acesso à palavra. Como já disse, ninguém é dono dela. Graças a Deus, hoje na nossa catequese, a palavra de Deus é entregue de forma solene até aos nossos catequizandos, sejam as crianças, sejam os adolescentes, os jovens e até mesmo os adultos. Aquele que por alguma razão impedir os seus irmãos de ter acesso às Sagradas Escrituras vai cair na malha do Senhor, ou seja, com a mesma medida que se mede os outros, será medido também. Se o discípulo impede alguém de ter livre acesso às Sagradas Escrituras, elas poderão ser os próprios juízes de quem nega o outro de ter acesso às Sagradas Escrituras. É como excluir o próprio Deus da vida das pessoas. O discípulo que começou bem pode terminar muito mal, ser julgado pelo próprio Senhor, uma vez que se apropriou das ciências divinas. E aqui entra aquela crítica de Jesus aos mestres da lei, fariseus do povo. Tomaram posse das ciências divinas, nem eles entraram e nem deixaram que os outros pudessem entrar. Ao contrário disso, o discípulo que for fiel ao anúncio do Evangelho, fez isso com alegria, certamente vai usufruir muito mais. Para esse será dado ainda mais do que aquilo que ele tem. O mesmo não vai acontecer com o discípulo preguiçoso, imprudente. Recebeu e não foi capaz de passar à frente. Até o pouco que ele tem, até este pouco,
lhe será tirado. Olha, isso é muito sério, é muito grave. E eu quero terminar aqui porque hoje eu estou com um pouco de dificuldade de gravar. Está chovendo muito, trovão, relâmpago, e já apagou a luz aqui várias vezes. Então vou terminar antes que a luz se apague de novo. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós, permaneça sempre para mim. Tenha a todos bom dia e fique com Deus.